Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta a Algoritmos e Técnicas de Programação 2. Vamos à videoaula 4, parte 1. Nesta aula, nós vamos aprender sobre os métodos do Java. Quais? Os métodos matemáticos, os métodos para manipulação de cadeias de caracteres, string e char, e métodos para conversão de tipo de dados. Então, antes de começar a falar sobre os métodos já, eu vou relembrar o que é um método, né? Os métodos são blocos de códigos que pertencem a uma classe e têm como finalidade realizar uma tarefa, ok? É muito análogo às funções em C. Então, às vezes as pessoas até confundem um bocado, chamam, em vez de falar métodos, fala funções, porque está acostumado às vezes a trabalhar com outras linguagens e lá é função. Mas em Java, nós trabalhamos com métodos, ok? São utilizados para organização e para reutilização do código. Desse modo, não preciso replicar o código inúmeras vezes. Por exemplo, eu tenho um código, não é isso? Você fez um código que precisa ser chamado várias vezes. Por exemplo, calcular salário, ok? E esse código, durante o seu programa, você vai ter que recriar. Se você não for utilizar método, vai ter que recriar dentro do próprio código. E isso o que acontece? Vai ter uma diversificação e uma cópia de vários trechos iguais. Assim, ao utilizar métodos, nós unificamos todo o trecho, o bloco de códigos, né, no mesmo lugar. Desse modo, você não tem risco de ter cópia errada do código, diminui a quantidade de códigos duplicados, ok? Ou seja, é o efeito de reutilização. Também faz com que fique centralizado, ou seja, quando você precisar de fazer uma alteração, você vai no método e altera o método. Mas se você não fizesse assim, se você tivesse espalhado durante o código, você teria que ir lá buscar todas aquelas partes que estavam lá duplicadas para alterar todas. A chance de gerar mais erro é muito maior, não é? Mas nessa aula nós vamos focar para os métodos do próprio Java. Ou seja, nas bibliotecas do Java existem vários métodos que facilitam para o desenvolvimento dos nossos produtos, ou seja, dos nossos códigos, né? A seguir, veremos métodos matemáticos que estão contidos dentro da classe Math do Java, ok? O primeiro é como calcular uma potência. Nós temos que ir lá dar o import, né, do match, e na hora de utilizar, basicamente o que nós temos que fazer é match.poll da x e y. O que é isso? Retorna um valor do tipo double correspondente à potência do x elevado a y. Veja o exemplo. Eu criei lá uma variável valor do tipo double. Depois eu coloco valor recebe match.poll 2,4, quer dizer o quê? Que é 2 elevado a 4. O valor é 16. Depois embaixo eu coloquei variável valor recebe match.poll 5,2. Quer dizer o quê? Que é 5 elevado a 2, que é o resultado 25. Ok? Entre aí no Eclipse e faça o teste para vocês verem. Vamos agora ao arredondamento. Como fazer arredondamento em Java? Também vamos utilizar a mesma biblioteca, né, que é o match. É match.round. E você passa a sua variável lá dentro. Ele retorna um valor do tipo float, correspondente ao valor arredondado de x. Vamos ao exemplo. Float valor. Eu tenho lá, valor recebe match.round. Só que aqui, qual que é o valor que eu passei? 2.3. O que ele faz? Ele vai arredondar. Como 3 é menor do que 5, ele arredonda para baixo. Passa a ser, o resultado passa a ser 2. Ok? E embaixo eu coloquei valor recebe match.round 3.85. O que ele está fazendo? Ele vai arredondar, como 85 é maior do que 5, né? Ele arredonda para cima. Então passa a ser 4. O resultado passa a ser 4. Ok? Esse valor, eu coloquei ele fixo, né? 2.3, 3.85. Mas também poderia ser uma variável, tá? Não tem problema nenhuma. Ele consegue ler do mesmo jeito. Vamos agora falar sobre a parte inteira de um número. Como fazer isso? Você lembra que na aula passada eu falei sobre typecast? Então, é exatamente isso. É o typecast. Nós até utilizamos no exemplo passado da aula passada, não foi? Aqui, como eu quero transformar um valor real em inteiro, eu passo o typecast entre parênteses, né, do tipo int. Ou seja, ele vai retornar a parte inteira de um número real. Veja o exemplo. Int valor. Valor recebe, coloquei entre parênteses, int 2.3. O que ele faz? Ele recupera só o 2. Coloquei embaixo também,
Valor recebe, entre parênteses, int, que é o typecast de inteiro, né? Para transformar para inteiro. 3.85. O que ele faz? Ele retorna só a parte inteira, que é o 3. Ele trunca. Nós também falamos que ele trunca, ok? O que é truncar? Ele corta, ele simplesmente despreza a parte decimal. Observe que esse aqui é diferente do round, né? O round, o que ele faz? Ele vai arredondar. Ele coloca para cima ou para baixo. Esse aqui não. Esse aqui simplesmente despreza os decimais. Pega só o valor inteiro. E por último, eu coloquei lá. Valor recebe int 243 dividido por 10. Que daria o quê? Daria 24.3, não é isso? Como eu vou pegar só a parte inteira, ele pega só 24. Certo? Vamos continuar. Agora nós vamos falar sobre os métodos para manipulação de cadeias de caracteres, ok? Que são os strings e chars. Os métodos para manipulação de caracteres do tipo string no Java são contidos no pacote java.lang. É interessante observar que esse pacote de classe está contido na base de comparação do Java. Sendo assim, não necessita importação por meio de um comando import. Ou seja, esses métodos, né? Você já pode utilizar direto, você não precisa preocupar em dar um import lá, ok? O primeiro que nós vamos falar é como retornar parte de uma string. Como vamos fazer isso? Ou seja, você tem o nome, Vinícius Tolentino, e você quer retornar, por exemplo, só o meu nome, só Vinícius, não é assim? Então você quer pegar a parte da minha string, a minha string inteira, Vinícius Tolentino, eu quero pegar só uma parte dela. Como faremos isso, né? Primeiro é string.substring, posição inicial, vírgula, posição final, entre parênteses. O método substring retorna a cópia dos caracteres de uma variável string a partir da posição inicial até a posição final menos 1. Por que menos 1? Você tem que observar que ele sempre inicia de 0, ou seja, a primeira posição não é 1, a primeira posição é 0, por isso que é a posição final menos 1. Porque ele vai, imagina, são 8 dígitos, não é isso? Então, em vez de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observou que a última posição não é 8, mas na verdade é 7? Entendeu? Por quê? Porque ele começou de 0. Então, por isso que nós falamos que é a posição final menos 1. Caso a posição final não seja informada na hora de chamar a função, o método, né? Será copiado o código de caracteres da posição inicial até o final da string. Então vamos lá, vamos aos exemplos, né? Primeiro exemplo, eu criei lá algumas variáveis. Coloquei string texto, vírgula, subtexto 1, vírgula, subtexto 2, vírgula, subtexto 3. Dentro da minha variável texto, eu coloquei lá a palavra aerodinâmica. Depois o que eu fiz? Quero criar primeiro o primeiro subtexto. Criei a minha variável, né? Chamei a minha variável subtexto 1, recebe texto, que é a origem, né? A original, né? Onde tem a palavra toda, ponto, substring 4. O que ele fez? Ele pegou, contou lá 0, 1, 2, 3, 4, a partir do D, não é isso? Que é a quarta posição, ele continuou com até o final. Por quê? Porque eu não informei ao final. Olha aqui outro exemplo. Substring 2, texto, ponto, substring 0,4. Aqui, o que ele fez? Ele pegou do 0, que é a primeira posição, e depois contou mais 4. 0, 1, seria 1, 2, 3, 4. Ok? Total aqui foi aero. Certo? No subtexto 3, o que eu fiz? Dei lá um texto, ponto, substring 2,6. O que ele vai fazer? Vamos descobrir qual que é a posição 2. 0, 1, 2. Não é assim? E depois a 6 é qual? 2, 3, 4. Aqui inteira a sexta. Correto? Tem uma dica, pessoal. Sabe qual que é a dica? Para facilitar a especificação da posição final, basta somar a posição inicial com o total de caracteres desejados. Ou seja, é o resultado da posição final. Observe aqui. Aqui no subtexto 3, nós começamos na 2, não foi? 0, 1, 2, no R. Depois eu quero quanto? Eu quero 4. 2 com mais 4 vai para 6. Aí ele vai aqui. 1, 2, 3, 4. Ele inteirou aqui. E essa aqui é a sexta posição. Certo? Antes daqui, pessoal, antes da gente continuar, eu vou pegar esse código aqui e vamos criar lá no Eclipse para vocês verem resultados. Ok? Ver como que funciona isso aqui. Vou abrir o Eclipse aqui.
Vou criar uma nova classe, ok? New class. Vou dar o nome dessa minha classe de aula 4, correto? Dá um public main aqui, aula 4, underscore, exemplos. Ok, criei a minha nova classe aqui. Eu não preciso fazer o import, como eu já falei, não é isso? Então, vou aqui criar o código só para vocês verem o resultado. Ok, lá, string. Quais as variáveis? Texto, vírgula, subtexto 1, vírgula, subtexto 2, vírgula, subtexto 3. Correto? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir um conteúdo para texto. Recebe aerodinâmica. Estou seguindo o exemplo lá, ok, pessoal? Logo após isso, eu coloquei aqui um subtexto 1. Recebe o quê? O texto, ponto. Qual é o comando, pessoal? Substring, não é isso? Substring. E o que eu vou passar lá dentro? Eu vou passar o 4 primeiro. Ponto e vírgula. Vou dar um siso aqui, para ele imprimir lá o meu subtexto. Certo? Vou copiar esse trecho aqui, para facilitar, para não ter que ficar digitando tudo. Ok? Depois, no meu subtexto 2, eu quero qual? 0,4. Eu vou imprimir aqui o meu 2. Depois, o meu 3, qual que era o código que eu quero? Eu quero 2,6. E subtexto 3. Subtexto. Aqui está minúsculo. Corrigir aqui. Certinho. Vou executar. Pediu para salvar. Salvei. Ah lá. Primeira palavra, dinâmica. A segunda, aero. E a terceira, round. Então é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Como começa com mais um, dá 6. Sexta posição. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexta posição. Correto? Muito bem. Então vamos continuar. Agora, nós vamos falar outro exemplo, não é isso? Concatenação de caracteres, também de uma string formando outra string. Nesse exemplo, também coloquei lá a string texto, recebendo aerodinâmica. Depois, criei uma outra variável, subtexto. O subtexto recebe o quê? Texto.substring 01, mais, tá vendo que eu estou fazendo a concatenação? Mais texto.substring 4,5. O que ele vai sair como resultado? Eu mostrei aí que o resultado vai ser AD. Por quê? Vamos lá. Vou trocar aqui, vou deixar aqui essas variáveis do jeito que estão, só apagar essas daqui. Certo? Tá lá, aerodinâmica, correto? Vou tirar essas duas aqui para não ficar dando warning. Muito bem. E o que eu quero fazer? Eu quero que o meu subtexto recebe texto na posição 0,1 mais texto na posição 4,5. Ponto e vírgula. Depois só vou imprimir ele. Vamos executar aqui. Ele vai pedir para salvar. Eu dou um OK. Olha lá, AD. Por quê, pessoal? Qual que é a posição 0? É aqui, ó. Ele pegou 0 até 1, é só essa. Depois ele foi para 4. 0, 1, 2, 3, 4. 4 para 5 é essa. Então deu AD. Correto? Isso aqui tem muita utilização, pessoal. Isso usa muito na hora de programar. Então vamos continuar. Agora eu vou falar sobre retornar um caractere da string. Ou seja, nós temos uma string e você quer pegar apenas um caractere lá dentro. Como iremos fazer isso? String.char@, e a posição que ele está. O método char@, o que ele faz? Retorna o caractere tipo char,
contido na posição informada da string. Vamos ao exemplo. Coloquei lá, string texto recebe dinâmica. Depois eu dei um system out print texto.char@2. Quer dizer o quê? Na segunda posição. Qual que é a segunda posição? Vamos ver aqui. Primeira, 0, 1, 2. A segunda posição é o N. Correto? Depois, no código de baixo, o que ele fez? Dei um system.out.print texto.char@4. Quarta posição. 0, 1, 2, 3, quarta. É o M. Correto? Muito bem, pessoal. Então, vamos continuar. Agora, eu vou comparar se duas strings são iguais. Como iremos fazer isso? String 1, ponto, equals, nós usamos o método .equals, string 2. O método equals compara duas strings e retorna true se as strings são exatamente iguais, totalmente iguais. Caso contrário, retorna false. Observe que, por padrão, ele tem diferenciação entre maiúscula e minúscula, ok? Então, se você criar uma palavra, por exemplo, Vinícius, toda maiúscula, e Vinícius, toda minúscula, o resultado vai ser false. Por quê? Porque não é totalmente igual. Ele diferencia uma com a outra. Ok? Vamos ao exemplo 1. No exemplo 1, criei lá, string texto 1 recebe o quê? Dinâmica. Depois, string texto 2 recebe dinâmica também. Só que o primeiro texto, dinâmica, está maiúsculo. E o segundo texto está tudo minúsculo. É a mesma palavra, não é? Sim, porém, uma está maiúscula e a outra está minúscula. Aí eu fiz o código. If texto.equals texto 2, comparando o texto 1 com o texto 2, o que ele vai retornar? Coloquei duas saídas, system.out.println, as strings são iguais ou as strings não são iguais. Nesse caso, qual que ele vai mostrar, pessoal? Vai mostrar que não é igual. Por quê? Porque são diferentes. É case sensitive. Vamos fazer isso aqui. Vou mudar aqui. Texto 1 recebe dinâmica. Depois, texto 2 recebe dinâmica, ou seja, maiúsculo e minúsculo. Esqueci de colocar aqui as aspas. Vou apagar esse código aqui e vamos fazer if, conforme está lá no exemplo, texto 1 ponto equals. O que eu quero comparar com texto 2, certo? Comparar com o texto 2, depois eu dou um else aqui embaixo. Se ele não é igual, ele vai dar as duas mensagens. Muito bem, dá um siso aqui, Ctrl espaço. Qual é a mensagem? As strings são iguais. Copio aqui. As strings não são iguais. Ok? Então, relembrando, qual é o resultado? Ele vai dar que é igual ou não? Tudo é dinâmica, não é? Não, ele vai dar que não é igual, porque é case sensitive. Vamos ver o resultado. Salvei. As strings não são iguais. Correto? Então vamos voltar. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2. Tem lá dinâmica com D maiúsculo e dinâmica com D minúsculo. O resultado, pessoal, usando o equals, vai ser igual ou não? Voltar aqui. Vou copiar essa aqui, colar aqui. Coloquei o D maiúsculo. Ok? São iguais? Não, porque tem um caractere diferente. Vou executar aqui. Salvei, ele deu. As strings não são iguais. Ok? Por último, vou colocar idêntico. O primeiro idêntico ao segundo. E agora, qual o resultado? Vamos ver aqui. As strings são iguais, viu? Agora está idêntico, tudo case sensitive. Como mostrei aqui,
No exemplo 3, estava lá a dinâmica igual, ele mostrou que as strings são iguais. Agora, se você me falasse, professor, e se eu não soubesse se o cara está digitando maiúsculo e minúsculo, como que eu faço? Não tem jeito de fazer sem comparar o case sensitive, não? Tem, claro que sim, tem como você comparar. Nós temos um método para isso. Qual é o método? É o método equals ignore case. O que ele faz? Ele ignora se é maiúsculo ou minúsculo. Então é string.equals ignore case string 2. O método equals ignore case compara duas strings e retorna true se as duas strings forem iguais, mesmo quando existe diferença de maiúsculo e minúsculo entre elas. Caso contrário, retorna false. Vamos ao exemplo. Eu usei aqui o mesmo exemplo, dinâmica maiúsculo e dinâmica minúsculo. Vamos lá. Vou colocar aqui novamente para testar, ok? Dinâmica. Vamos testar os três casos. Só que agora eu vou usar equals ignore case aqui, ó. Quando dá contra o espaço, pessoal, ele já abre lá as funções, ok? Já fica fácil os métodos lá para você escolher. Eu só vou limpar aqui e chamar aquele mesmo método. Opa. Aí, mesma coisa. Então, ele vai dar igual ou não? Salvei. Strings são iguais, porque é a mesma string, só que agora não está tendo diferença se é maiúsculo ou minúsculo. Se eu colocar aqui dinâmica com o D maiúsculo e o D minúsculo, ele vai dar que é igual e a mesma coisa. Se eu colocar também com tudo minúsculo, aí é óbvio que também é igual, não é, pessoal? Muito bem. Então vamos agora ao exemplo 2. O que é o exemplo? Por que não vamos fazer no exemplo 2? String texto 1, eu escrevi José Maria. E na string texto 2, também escrevi José Maria. Só que tem uma diferença. Qual que é a diferença? Em vez de dar um espaço, coloquei 6 espaços. Ok? E qual será o resultado? Então vamos colocar aqui para vocês verem. José Maria. José Maria. Se eu executar assim, dessa forma, ele vai dar que são iguais. Só que agora eu vou colocar espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços. Ok? Coloquei os 6 espaços aqui. Coloquei para executar. Olha lá. As strings não são iguais. Por quê? Apesar de ser o mesmo nome, como você está observando aqui, ele tem mais espaço. Então elas são diferentes. Ok? Inclusive o tamanho também, não é? Você consegue observar que aqui tem uma quantidade de dígito muito menor que aqui. Certo? Muito bem. Então vamos continuar. Agora vamos comparar se uma string é menor que a outra. Como podemos comparar com isso? Nós podemos usar o método compareTo. String 1.compareTo, string 2. O método compareTo compara a grandeza do caractere entre as duas strings, considerando a posição de cada caractere da string na tabela ASCII. Vocês lembram da tabela ASCII que eu mostrei na primeira aula? Então, relembrando que o A maiúsculo na tabela ASCII é 65 e o A minúsculo é 98. Então, o método retornará um valor positivo se a string 1 for maior que a string 2, ok? Em relação à posição dos caracteres de cada string na tabela ASCII. Ou seja, se o caractere na string 1 é maior na tabela ASCII, ele vai mostrar que ela é maior. Se for menor, ele mostra que é menor, ok? Se for menor, ele vai ser um valor negativo. Se for maior, valor positivo. Mas se é o mesmo caractere, aí retorna 0. Observe, como eu já falei, o A é número 98 na tabela ASCII, A minúsculo, e o A maiúsculo é 65. Então, se eu fizer uma comparação entre o A minúsculo e o A maiúsculo, ele vai dar que o A minúsculo é maior que o A maiúsculo, ok? Tem essa diferença. Então, vamos ao exemplo 1. No exemplo 1, coloquei aqui string texto A recebe 21. Depois coloquei string texto B recebe 0,5. Ok? São dois números, então os números não têm aquela diferença entre maiúsculo e minúsculo, correto? Muito bem. Então, quando eu coloco lá int result texto A compareTo texto B, qual é o resultado? Como o primeiro caractere do texto A vem depois do primeiro caractere do texto B,
o texto A é maior que o texto B. Sendo assim, o valor do resultado será maior do que 0. Quer dizer o quê? Que o primeiro é maior que o 2. 21 é maior que 0,5. Correto? Observe que eu coloquei 0,5. Se eu tivesse colocado 21 e 5, daria o contrário, porque ele ia comparar o 2 com 5. O 5 é maior, o 5 ia falar que era maior. Ok? Tem que ter essa percepção aí. Vamos ao texto 2, ao exemplo 2. Coloquei aqui, texto A, Jorge. E no texto B, José. Ok? Depois eu coloquei lá, int result. Por que é do tipo inteiro? Porque ele retorna um valor inteiro, não é? Negativo, ou positivo, ou 0. Então, int result recebe texto A compared to B. Como o primeiro e o segundo caractere das duas strings são iguais, a diferença ficará a partir do terceiro caractere. Ou seja, o primeiro deu valor 0, que é igual, o segundo é igual. Agora, quando chegou no R e no S, ele teve uma diferença. Como o terceiro caractere do texto A vem depois do terceiro caractere do texto B, A é menor que o texto B. Sendo assim, o valor do resultado será negativo. Ok? Vamos ao terceiro exemplo. Texto A, hoje. E texto B, hoje. Só que no texto A, o hoje está com o H minúsculo. E no texto B, o H está maiúsculo. Certo? Quando fizer a comparação, as strings são iguais, exceto pelo primeiro caractere. Como o primeiro caractere do A é minúsculo, vem depois do primeiro caractere do B. Ou seja, texto A é maior do que o texto B. Sendo assim, o valor do resultado será maior do que 0. Ou seja, ele vai falar que hoje com minúsculo é maior do que hoje maiúsculo. Por quê? H minúsculo é o número maior que 98 e H minúsculo, né? E H maiúsculo é o número maior que 65. Então dá uma diferença aí. Agora, e se você me perguntar, professor, tem como comparar strings sem fazer a distinção do case dele, né? Maiúsculo e minúsculo? Tem. Como teve como você fazer o equals lá, tem como também fazer o ignore case do compare to. Como nós vamos fazer? Compare to, ignore case, ok? O método compare to, ignore case funciona exatamente da mesma forma que o compare to. Entretanto, quando existir caracteres que são letras, são letras, né? Maiúsculo e minúsculo, ele vai considerar a mesma coisa, ok? Então vamos aqui ao exemplo 1. String A, hoje. String B, hoje, ok? A mesma palavra, só que o H na primeira está minúsculo e o H na segunda está maiúsculo. Nesse caso, as strings são iguais, já que maiúsculo e minúsculo são ignorados, né? Sendo assim, o valor resultado será qual? 0. Ok? Entendeu? Quando nós usamos o ignore case, ele vai ser como se fosse a mesma coisa, o mesmo caractere na tabelaça. Ele compara como se fosse igual. Então, hoje e hoje, maiúsculo e minúsculo, se eu colocasse tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, ele vai comparar e vai falar que é igual. Correto? Vamos aqui agora falar sobre retornar o tamanho de uma string. Isso aqui é muito utilizado na programação. Por quê? Imagina que você quer fazer uma comparação de uma senha, ou melhor, você quer fazer cálculo dígito verificador, certo? Então você tem lá que digitar o CPF são quantos? São 11 dígitos, existe 2 dígitos verificador. Você digita 9, né? São 9 dígitos, faz um cálculo, aí tem o primeiro dígito verificador, que é a 10ª posição, e a 11ª posição. Como podemos fazer isso? E como podemos validar? Nós temos que fazer consistência, não é? Como podemos validar para saber se o cara digitou 13 números, se o cara digitou 8 números? Então, nós podemos criar aqui a utilização do length. O método length retorna o número de caracteres de uma string, ou seja, o tamanho da string em número de caracteres. Vamos ao exemplo. Coloquei lá, string texto 1, dinâmica. Depois, string texto 2, José da Silva. Quando eu faço system out print line, texto.length, o que ele vai imprimir na tela? O valor será exibido, será 8. Por quê? Porque dinâmico são 8 caracteres. E José da Silva, lembrando que tem um espaço ali também, tá? Então ele vai contar as palavras e o espaço. Vai dar 13. Vamos fazer esse exemplo aqui. Ok? Vou limpar aqui. Qual é a primeira palavra? Dinâmica. E a segunda palavra? José da Silva. Correto?
dou um siso aqui. O que eu quero imprimir? Texto 1 ponto length. Eu vou copiar aqui, colar aqui embaixo e agora eu vou comparar o texto 2. Para ele imprimir, ele vai imprimir só os valores, tá, pessoal? Para ficar bonitinho aqui, eu vou colocar aqui um textozinho. Opa. O texto dinâmica tem vou colocar assim, dou um mais aqui para ficar bonito, ok? Dá um espaço, caracteres. Vou fazer a mesma coisa para o de baixo. Opa, volta para cá. Colei aqui, José da Silva, texto 2. Certo? Muito bem, vou executar aqui. Olha lá, o texto dinâmica tem 8 caracteres, o texto José da Silva tem 13 caracteres. Certinho, pessoal? Validado. Então, no próximo bloco, nós continuaremos a aprender sobre os métodos do Java. Em específico, vamos aprender os métodos como converter tipos de dados. Ok? Muito obrigado e até já!